Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Aproveitando que estamos em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 1, verso 8. Gálatas 1, 8. E nós vamos falar nessa manhã sobre esse tema, compromisso com a palavra. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que quer dizer um evangelho amaldiçoado. Verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua palavra. Podeis assentar. Eu ainda quero ler Apocalipse 22, a partir do 17. Somente ouça. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Veja que ela fala a mesma coisa. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Eu ainda quero fazer a junção dessas duas escrituras com Romanos 2,16. E aqui nós lemos a Bíblia nos dizendo assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Qual evangelho? O mesmo que foi dito em Gálatas 1:8. Que qualquer outro evangelho anunciado, pregado diferente do que Paulo diz, além daquele que já tenho vos anunciado, seja anátema. E a confiança que Paulo tinha, a certeza que ele tinha daquilo que ele pregava, que ele pode dizer aqui em Romanos 2,16, que naquele dia será aqui julgado os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então veja a firmeza de Paulo, daquilo que ele pregava. E assim andou a igreja primitiva. E nós vamos falar sobre esse tema, compromisso com a palavra, e seria como que um segmento daquilo que falamos na quarta-feira, que foi... Quantos lembram do título da quarta-feira? O que foi falado na quarta-feira? Quem lembra? A irmã Kelly anotou, ela vai lembrar. Vida vivida. Vida vivida. Uma vida de acordo com a palavra. Então seria como que um segmento. Hoje muitos dizem servir a Deus, muitos. E eu viajo muito por aí, eu vejo as pessoas com Bíblia debaixo do braço. Chega o horário de culto, a caminho de uma igreja, a caminho de um culto, converso com elas, as pessoas
quase choram, se emociona, falando que servem a Deus, que amam a palavra. E eu, voltando agora no domingo que passou, viajei o dia todo, das 6 da manhã até 9h30, por aí, 9h40 da noite, quando a lancha chegou aqui. Estragou e viemos sendo rebocados desde Codajás. E na lancha sentou do meu lado ali um rapaz, um senhor, trabalha na Honda, e começamos a conversar e tal, e logo ele já se declarou um evangélico, e também um pregador, e que também já foi um líder aqui em Manaus, em um lugar aí, em um bairro em Manaus. Ele foi o líder da denominação dele. Ele esteve na frente do trabalho. E logo que começamos a conversar, então ele já pensando pregar para mim, começamos a falar algumas coisas, e ele já ia começar a me ensinar. E então, logo que começamos, a gente vai captando o espírito, vai vendo que é uma coisa bem supérflua, uma coisa muito rasa. E então eu entrei de uma maneira já cortando aquele espírito religioso, que é a coisa mais terrível que tem, além do espírito do carnaval, da novela, do futebol, e esses espíritos terríveis que aprisionam muitas pessoas, milhares de pessoas em nossa nação, e leva essa influência mundo afora, é o espírito religioso. Quando tem ali um líder, tem uma igreja, tem alguém ali atrás do púlpito dizendo que está tudo bem, quando a condição lá na alma não está bem. Mas as pessoas julgam estar bem de acordo com o padrão religioso, o padrão denominacional. Julgam estar bem de acordo com a tradição de uma igreja, quando nós deveríamos ver se estamos bem de acordo com o padrão da palavra. É a palavra que dirá para nós se estamos bem ou não, de acordo com o estabelecido por Deus, o autor da palavra. E então, logo que eu cortei aquele espírito ali falando bem, eu disse mais ou menos assim: o problema que eu vejo hoje não é as pessoas, eu não tenho nada contra as pessoas, eu tenho contra as lideranças de denominações que o púlpito tem enfraquecido, está anêmico, está raquítico, então estão ali mais por uma questão financeira, e Deus só quer o coração e pode andar da maneira que quiser. Contanto que traga dízimo, que traga oferta, quanto maior a oferta, maior a bênção. No mais, Deus só quer o coração, tudo está liberado. Aquilo que era pecado 20 anos atrás, não é mais pecado hoje. E então eu vi que já foi mudando a fisionomia dele, e ali aquele espírito, logo ele se manifesta quando você vem cortando a coisa errada, quando você vem tocando o dedo na ferida. E a correção, ela não é boa, a Bíblia diz, na hora, quando está acontecendo a correção. Ela não, na hora ali é difícil passar pelo momento da correção, mas ao passar do tempo, a seu devido tempo, então ela trará o benefício, seus frutos, colocará a coisa em ordem. Agora, isso é denominações, mas eu ando bastante, eu conheço muitas igrejas, chamadas igrejas da mensagem, e hoje a coisa vai indo para um lado que também nós vemos dentro da mensagem, que a própria mensagem, há muitos líderes, há igrejas que já quase nem se parece mais com aquilo que se chama a mensagem da hora, porque está se tornando como que uma denominação, uma religião, a ponto que já quase que dentro da mensagem já podemos ver alguém apresentando às pessoas um evangelho, uma palavra, uma Bíblia e uma mensagem que Deus só quer o coração, não faz mal, não tem importância. A ponto que eu estive visitando um pastor da mensagem, e ele me ofereceu uma bermuda para nós irmos tomar um banho. Era uma região muito quente,
E ele me ofereceu uma bermuda. E ele já estava de bermuda. E veio com uma na mão, e eu estava vestido como um cristão. Ele disse: pega, irmão Anildo, pega, que nós vamos tomar um banho em tal lugar, então pega. Eu falei, não, mas só pode ser brincadeira um assunto desse. Nós cremos numa mensagem, e a mensagem que nós cremos, o profeta diz que bermuda no homem é uma roupa de efeminado. É o que a Bíblia diz, que o homem tem a maneira dele de se vestir, a mulher tem a maneira de se vestir, e vem uma mensagem de restauração a toda a palavra, levando a nossa fé de volta à fé da igreja primitiva, e o profeta diz que bermuda é roupa de efeminado. Como eu posso pôr uma bermuda? E a ponto que lá fomos nós. Ele daquela maneira, eu da minha maneira. Quando chegamos ali, a mãe dele já estava naquele lugar, porque era um lugar que seria para ser só cristãos, só evangélicos ali. Mas com o passar do tempo o local foi descoberto, e aí ficou misto aquilo. E quando eu cheguei ali naquele dia, eu vi que já não era só evangélicos, já era para todos. E então todos banhando daquela maneira, a ponto que a mãe do pastor, quando nos viu, ficou só com o olho e o nariz para fora da água. Não tinha como daquela maneira encarar nem... Gente, é só o irmão Anildo. Não dava nem para encarar nem o irmão Anildo chegando ali como um cristão. A condição não dava para sair fora da água. Tinha que entrar na água e mergulhar e correr, se esconder. Mas não tem nada a ver com o irmão Anildo, tem a ver com a palavra e com a mensagem da hora. É se estamos nela ou fora dela. Agora, como vamos encarar a mensagem e a palavra, levando uma vida que não condiz com a palavra? Para mim, ela poderia sair da água, vir apertar a mão, dizer Deus abençoe, está tudo bem, não tem problema. Mas e quanto a palavra? E quanto a mensagem? E quanto a encarar o autor da palavra num dia desses? Que Deus ajude que ela tenha consertado aquilo. Eu amo a todos, não tenho nada contra ninguém. Se eu tiver qualquer raiz de amargura ou qualquer ressentimento, eu não iria no arrebatamento, então não tenho nada. Que Deus ajude, que Deus abençoe a cada um, que Deus te ajude, que Deus me ajude a estar pronto para o dia da sua vinda. Amém? Mas nós temos uma mensagem e temos a palavra. Então olhamos o mundo denominacional, mas temos que olhar também dentro da mensagem, nós, eu e você, porque essa mensagem não vem para nós olharmos a mensagem e então condenarmos o mundo ali fora, condenar o ímpio, a denominação, não. A mensagem vem para nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que o irmão Brana diz a respeito do mundo ali fora, dê a eles o Evangelho. Dê a eles o Evangelho. E aí na mensagem Imagens de Cristo, o irmão Brana diz, não é todos que vão crer. Você prega, você testifica, você anuncia, você prova pela Escritura, prova pela palavra, mostra, deixa tudo bem claro na frente deles, eles não vão crer. Muitos não vão crer, não vão dar a mínima para o que você fala da palavra para eles. Por quê? Porque alguns não serão salvos, a gente sabe que não. E eu sei que nas minhas andanças mais eu tenho pregado para condenação do que para salvação, eu sei disso. Para tantos quanto vocês, irmãos e irmãs, testificarem, mais vocês farão para condenação do que para salvação. Caso contrário, nossas igrejas aí pela região estaria lotada de gente, não teria lugar, pelo tanto que temos anunciado pelo rádio, na rua, nas casas, no comércio, na feira, e o que é feito da palavra.
eu só sei de uma coisa: tudo está gravado na grande filmadora de Deus, está nos arquivos de Deus. Depois de terem ouvido a verdade e dado as costas a ela, é entre a pessoa e Deus. Então mas o evangelho tem que ser pregado. Se eu vou em um lugar fazer um trabalho de evangelismo, como já fiz, não só em um, já fiz evangelismo em vários lugares, de passar uma semana inteira com o motorhome ali, aquele micro-ônibus que temos em Chapecó, equipado para evangelismo, eu puxo a tolda dele, coloco mesas, coloco um vídeo rodar, um hino rodar, as mesas, cadeira, material, as pessoas vêm, as pessoas pegam, levam, ficam ali, perguntam. Gastei muita sola de sapato, irmão Jorge, andando na rua, convidando, vai ter culto, tal horário, tal lugar, assim, assim. Irmãos, ter que passar 10 dias ali trabalhando para colocar um visitante, numa cidade lá no sul, do tamanho de Itacoatiara, mais ou menos. Um visitante. E sabe o que eu penso a respeito disso? Para mim, é como se tivesse vindo milhares de pessoas. E se não vier ninguém, já fiz trabalho que não veio ninguém. Sabe o que eu penso disso? O trabalho que tinha que ser feito foi feito. Se vier 100, ou se vier 1, ou se não vier nenhum, e ninguém converter, e eu não batizar ninguém, a mim, claro que aquele que trabalha, que lavrou a terra, jogou a semente, ele se alegra se ele ver ela crescendo, produzindo alguma coisa. Mas se não vier ninguém, para mim o que me interessa é que o trabalho foi feito de qualquer maneira, foi anunciado, foi testificado, agora é entre aquele que ouviu e Deus, mas o trabalho tem que ser feito. Nós não sabemos aonde está o eleito, nós só temos é que ter compromisso com a palavra e pregar a pura palavra às pessoas, a genuína palavra, agora é entre aquele que ouviu e Deus. Amém? Então muitos dizem servir a Deus, mas não têm um compromisso com a palavra. Não tem compromisso com a palavra. E quando olhamos na palavra de Deus, a Bíblia nos diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. O próprio Deus, Ele é a palavra, e Ele está amarrado à sua palavra. Ele está ligado, o compromisso dele é com a palavra. E as pessoas dizem servir a Ele, mas não tem compromisso com a palavra dele. Aí eu não consigo entender. Não consigo entender como que a pessoa serve a Deus e não tem compromisso com a palavra dele, porque Ele tem compromisso com a palavra dele. Eu creio que na mensagem Poder de Transformação e Perguntas e Respostas sobre Gênesis, essas duas mensagens o irmão Brana fala, eu creio que mais na Perguntas e Respostas sobre Gênesis. O irmão Brana diz que quando Deus deu a palavra dele, lá no início, no princípio, quando ele disse, haja luz, ele diz, Deus, Ele mesmo ficou confiando, crendo, Ele mesmo crendo na palavra que Ele havia dito. E o irmão Brana diz, não interessa se demorasse 10 minutos, 10 anos, 1 milhão de anos, quando Ele disse a palavra, haja luz, haveria luz. Ele mesmo ficou crendo na palavra dele, olhando para a palavra dele, posicionado na palavra dele, amarrado à palavra dele, sabendo que aquele haja ali era uma palavra criativa, e ele disse e aquilo iria acontecer. Agora, quando nós temos a palavra em forma de letra, nem um tio, nem um J também irá cair por terra e dizer, não, esse ponto não precisa. Então é aí onde entra o tema, precisamos ter compromisso com a palavra. Amém? Nós vemos, já falei do testemunho daquela jovem na quarta-feira, na hora do batismo eu dizendo, bem, você não deve mais cortar o teu cabelo.
E ela disse: eu cortava porque na denominação que eu participava, nunca ninguém me disse que uma mulher não pode cortar o cabelo. Eu falei: muito bem, mas agora você sabe. Então muitos, eles têm um testemunho que não deveria ter por dizerem que são um cristão. Se não diz que é um cristão, não professa ser um cristão, qualquer tipo de vida está tudo bem. A maneira que andar não tem problema nenhum. Por quê? Porque não está dizendo algo. Mas ouça isso, irmão e irmã, jovens, crianças. Quando alguém diz: eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, nesse momento Deus te faz responsável por toda essa palavra. A partir dali, da tua confissão, da tua profissão, você está professando, Deus te faz responsável por toda essa palavra. Aí agora nós vamos para a escritura que diz: sabendo dessas coisas, que pessoas nos convém ser? Que tipo de pessoa te convém ser? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Que pessoas nos convém ser? Você deve ser, de que maneira? É simples, você deve ser o sal da terra, a luz do mundo, uma diferença onde você estiver. Que alguém possa olhar e dizer: lá vai uma cristã, lá vai um cristão. Conhece? Não conheço. Sabe o nome, de onde é? Não sei nada. Mas como você pode dizer? Porque olhando já dá para ver que é diferente, há uma diferença. Há uma diferença. Um pastor foi orar por alguém que pediu oração no hospital, e era um quarto que havia umas 4 ou 5 camas ali, enfermos, e ele ficou escutando a conversa de uma com a outra. 2 amigas conversando. Ela: a senhora é evangélica? Sou. E eu também sou. E eu que achava que quando eu viesse para o evangelho, alguns tinham me dito que eu pagaria um preço, seria difícil, crítica, afronta, perseguição. Que nada, faz 8 anos e 1000 maravilhas, tudo bem. Ela disse: perdeu para mim, tu está com 8, eu faz 12. Nem na minha família, nem no meu lar, nem as vizinhas, nem no meu trabalho, ninguém nem sonha que eu sou uma cristã, uma evangélica. Nem passa pela mente deles. Como pode em 12 anos ninguém notar nada de diferença na vida de uma pessoa? Quer dizer, continuou a mesma, igual? Não houve diferença. E por aí vai. Na mensagem Por que tiveram que ser pastores, parágrafo 117, o irmão Brana diz: e essa é a razão pela qual os membros das igrejas hoje participam das coisas do mundo. Vê? Por que será? Por que será? Tem igreja chamada da Mensagem que tem time de futebol organizado. Dá para ir na praia de qualquer maneira, é o jeito que andar, Deus só quer o coração. Essa é a razão pela qual os membros das igrejas hoje participam das coisas do mundo. Vê? É porque a sua natureza não tem sido mudada. Mas, pregador, eu estou na Mensagem há 10 anos, há 15, há 20, há 30, eu quero saber da natureza. Ela foi mudada? Cambiada? Houve uma mudança aí? Houve um novo nascimento? Eu particularmente, eu estou na Mensagem há 14 anos. Agora a pergunta: eu estou na Mensagem, eu sou da Mensagem, ou eu posso dizer, a mensagem desse tempo, a mensagem está em mim, eu sou a mensagem? É uma diferença nisso. Vir na igreja, vir nos cultos, se assentar, ouvir a pregação,
tomar da ceia, tudo bem, é um andamento isso, tudo faz parte. Mas realmente essa mensagem tem entrado no ouvido e descido até a alma e tem havido uma mudança? A velha natureza já ficou para trás? Já pôde o morador descer e na sua plenitude morar, habitar em você? O irmão Brana diz, tudo que é Deus, tudo, toda a plenitude da divindade, Tessalonicenses, tudo que é Deus habitou naquele corpo chamado Jesus. Tudo que era Jesus, que é o próprio Deus, tudo isso vem sobre a noiva nesse tempo. Eles comeram de qualquer classe de porcaria teológica, eclesiástica, porém não podem ficar com a palavra de Deus. Eles irão, escutarão a palavra, mas fica do mesmo jeito. Por quê? A sua natureza não tem sido mudada. Qual foi a primeira doutrina de Jesus? Necessário te é nascer de novo. Se não nascer de novo, nem verá o reino de Deus. E o irmão Brana diz que esse verá não é ver com esse olho aqui, ver, enxergar. Agora eu pude enxergar o reino de Deus. É você ter a compreensão do que é o reino de Deus. Deus realmente dirigindo a tua vida, regendo, habitando em você. Não compreende as coisas de Deus, não tem a compreensão disso. Por isso é necessário nascer de novo, a velha natureza ela tem que morrer. Eu gostava disso, mas isso que eu gostava, o meu gostar, o meu jeito, o meu gosto particular, será que não afronta a palavra? Será que não afronta a mensagem? Não vai combater um com o outro? Então eu prefiro deixar o meu gosto, aquilo que eu amo, eu gosto, deixar de lado e colocar a minha vida em acordo com a palavra e com a mensagem, e não fazer a palavra e a mensagem se adequar ao eu gosto, eu acho, eu penso. Aquele jovem na lancha que eu estava contando, logo ele me falando, tu ficou sabendo da pastora fulana de tal? Eu falei, como é que é? Pastora? Ele, sim, tu ficou sabendo que a pastora famosa fulana de tal acabou de casar? Eu falei, sim, essa notícia eu já ouvi. A cantora famosa foi cantar num lugar, a pastora famosa foi pregar naquele lugar, as duas se apaixonaram, e então a cantora era casada, e elas foram se aconselhar com um pastor para ver o que fizemos agora. Não podemos viver uma sem a outra. Então, um pastor, ele aconselhou que, bem, mas a cantora é casada, para vocês ficar juntas e legalizar, só tem um jeito. A cantora tem que deixar o marido, ela tem que se livrar dele, para então vocês... Eu falei, sim, eu conheço, já sei, conheço. Aí ele disse, pois é, e tu ficou sabendo? Então eu falei, não, essas coisas eu já nem entraria em questão, porque isso é uma coisa que vem do fundo do inferno, então é simples da gente ver. Agora eu te pergunto, pastora na Bíblia? Ele disse, como assim? Eu falei, não, me mostre, me dê uma base para mim dizer que uma mulher é uma pastora. Ele disse, pois é, né? Eu falei, não, eu quero que você me diga, porque vocês dizem na denominação, a pastora, e isso e aquilo, a apóstola, a bispa, então eu quero uma base na escritura. E então a coisa fica assim e já tem que mudar de assunto, porque quando levar as pessoas a ter compromisso de dizer o que a Bíblia diz, ter compromisso com a palavra, começa o subterfúgio, aí os atalhos, os desvios, para não dizer o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz em Timóteo 3, verso 2, convém que o pastor da igreja seja casado com uma mulher, pai de filhos de um bom testemunho. Pronto, já.
Está respondido. Mas o problema hoje é fazer as pessoas realmente crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus. A maioria só tem a palavra aqui, ó, a Bíblia aqui. E aqui é o campo onde o diabo vem e trabalha e muda do jeito que ele quiser. Nós devemos ter a palavra aqui, ó, na alma. Na alma. Tinha 2 compadres, eles se davam muito bem, pescavam junto, e isso e aquilo, e aonde um estava, o outro estava também. De repente um ouviu a palavra e se rendeu, aceitou, batizou. Agora já não ia mais, não convinha andar junto com o compadre. E então, igreja em casa, escutando hinos, lendo a Bíblia. E o compadre, o outro, achou falta dele, se davam muito bem. Então um dia ele convidou uns amigos e de farra, de festa, né? E foram até a casa dele. E aí chegaram e disseram: bem, compadre, é o seguinte, já 3 ou 4 meses que nos distanciamos, mas nós nos reunimos e viemos aqui para tirar essa coisa da tua cabeça de Bíblia, hinos e evangelho e igreja. Nós viemos aqui para tirar isso da tua cabeça. Ele riu. Ele disse: chegaram tarde demais, meu compadre. Como assim? Não está mais aqui, vocês não vão conseguir tirar. Agora já está aqui, ó. Vocês já não tiram mais. Chegaram tarde demais. Então é isso, irmãos. É eu e você procurar ser a própria palavra de Deus caminhando pela rua. Nos tornar um com Ele, com a palavra. Mensagem Religião Híbrida 52. O irmão Brana diz: como eu sempre disse, deixe-me ir à casa de uma pessoa e vejamos que tipo de música eles ouvem. Deixe-me ver que espécie de livros eles leem. Então está pelo ouvir, que tipo de música ouve, que tipo de livros leem, qual tipo de música eles cantam dentro de casa, está no cantar também, que tipo de quadros eles têm dentro de casa, e eu já posso lhe dizer qual é a natureza dessa pessoa. Isso é porque não importa o que eles testifiquem, ao contrário, é os frutos, é o gosto, o paladar, o apetite por aquilo que mostra quem é a árvore. Mateus 22. Ou melhor, Mateus 7, a partir do 22. Mateus 7. Nem todo que diz Senhor, Senhor, mas é o que faz a vontade, aquele que obedece a Deus, aquele que obedece a palavra. Pelo fruto conhecereis. É pelo fruto. Agora, como eu posso saber então, pregador, como eu posso saber se eu tenho um novo nascimento, se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim? Como eu posso saber? Dê uma olhada para trás. Olha o que você fazia, olha o que você gostava, olha os ambientes que você ia, olha onde estava o paladar, o apetite, o teu desejo por aquelas coisas. Dê uma olhadinha para trás no retrovisor. Dê uma olhadinha e veja. E então veja como está hoje. Como está a tua vida hoje? Você tem até vergonha das coisas que você fazia? Eu frequentava ambientes que hoje, 14 anos depois, eu olho nesse retrovisor e eu penso comigo mesmo: da onde que eu tirava a coragem para ir num ambiente como aquele? Eu não entendo. De onde vinha a coragem em mim de estar num ambiente como aquele? Porque hoje eu tenho medo do mundo. O mundo me causa medo, espanto em mim. Meu Deus, como eu posso entrar num ambiente daquele que qualquer coisa pode acontecer ali? Pode ter uma bala perdida, facada, um briga, um incêndio, sei lá o que. O que faz uma pessoa estar num ambiente desse? Eu não sei, mas eu ia lá e estava tudo bem, eu não via perigo nenhum.
E a minha mãe, que era da Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Véu, levantava na madrugada para ir no banheiro, e lá no banheiro dobrava os joelhos e orava: Senhor, salva o meu filho, tira o meu filho dessa vida perigosa das noites, traz ele para o Evangelho, Senhor. E passou muito tempo orando. Enquanto ela estava orando, eu estava lá naquele ambiente. Mas a oração de uma mãe, Deus não tem uma lixeira para pegar a oração, olhar e dizer: bem, não, essa vai para a lixeira. Não. A oração de um pai, Deus não tem uma lixeira para jogar aquele pedido na lixeira. Não. Essa oração está ali na presença de Deus. E a seu devido tempo vem a resposta. Pai e mãe, a tua oração será respondida. E chegou o dia que a oração da minha mãe foi respondida. E Deus foi tão bom que Deus salvou o filho dela conforme era a oração. E Deus fez um trabalho de tal maneira. Por isso, irmão e irmã, Deus não faz nada pela metade, Ele faz completo. Ele não deixa faltando nada. Ele me tirou de lá e não me levou a uma denominação, me levou à palavra, a mensagem da hora, e abençoou com que essa mensagem, através de mim, um mês depois, a minha mãe também veio e batizou nessa mensagem. E está ali há 14 anos como uma fiel testemunha de Deus. E com quem ela fala, ela não sabe ler, está aprendendo a ler, lendo as mensagens, orando e pedindo: Senhor, nunca frequentei um banco de escola nenhuma, me ajude eu ler, Senhor, eu quero ler a mensagem desse profeta. E já está lendo a mensagem. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu prego. Até te ensinar a ler, Ele te ensina. Não estou dizendo que você não precisa ir ao colégio, mas se for o caso, Ele te ensina a você ler. Como? Ele é um Deus de milagres. Aí não cabe nós a questionar Ele. Como que Ele vai fazer para dizer: esse é o A, esse é o O, esse é o U? Não, Ele tem a maneira dele. E a pessoa entende. Todo mês a minha mãe pega a mensagem, e quando eu vou buscar ela para outra ceia, ela já está me contando o que ela leu na mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Antes ela usava o pano, o véu. Agora é lindo de ver o véu que ela usa hoje, porque o cabelo foi deixado em lugar de véu. E ela só me fez 3 perguntas quando eu fui pregar a mensagem para ela. A primeira: na tua igreja as irmãs usam o véu? Eu falei: aí depende. Ela falou: depende como? Elas usam? Você não viu nos cultos se elas usam? Eu falei: não, depende qual véu a mãe está se referindo. Que tem um de pano, que é criado por uma igreja, e tem o da Bíblia, que o cabelo foi deixado em lugar de véu. Ela disse: onde que está escrito isso? Eu falei: lá naquela escritura, que o ancião da sua igreja, ele para só ali, que a mulher não deve orar com a cabeça descoberta. Ele para por ali mesmo. Mas vamos seguir. Peguei a Bíblia dela e vim seguindo, lendo e tal, porque a mulher que tosquear como se tivesse rapado a cabeça e tal. Ou não diz a mesma natureza que vem vindo, porque o cabelo foi deixado em lugar de véu. Ela disse: eu não tinha visto isso. Isso é compromisso com a palavra. E Deus dirigiu minha mãe a ter compromisso com a palavra, e então deixou o véu crescer. Nunca mais cortou. Outra pergunta. Ela disse: eu vi que tu falou pastor da tua igreja. Tem pastor na tua igreja? Uma igreja está suposta a ter um pastor. Ela disse: não tem. Porque na minha igreja só tem o ancião. Pastor, meu filho, só tem um. É o sumo pastor, o grande pastor de ovelhas. Só ele, mais ninguém. Eu falei: bem, eu faz um mês que eu estou nessa mensagem, mas deixa eu pegar aqui, porque eu ouvi um pastor pregando sobre Efésios 4:11. Ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para profeta, para apóstolos, para evangelista, para pastores e mestres. Aonde que está escrito? Aqui, que Jesus Cristo deixou alguns para pastores. Então tem pastor. Ela disse:
Deus respondeu minha oração mesmo. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, Deus não faz nada pela metade. Quando Deus te dá algo, Ele vai te dar o melhor que Ele tinha para te dar. Você não vai precisar pegar o que Deus te deu e dar uma remendada, ajudar aquilo ficar bom. Ele já te dá o melhor. Amém? Glórias a Deus. O cristão genuíno, o eleito, o predestinado, você pode ensinar e ele aceita quando vem o ensino. Ele aceita. Por quê? Porque ele tem uma linhagem. Ele é sangue puro, ele não é híbrido. Então ele aceita. Vem a correção, no momento não é bom, mas ele diz, amém. Eu sei que Deus corrige os filhos que Ele ama, e Ele só vai tratar com filhos dele. O ilegítimo, o bastardo, pode andar de qualquer maneira, Ele vai tratar com o filho dele. E Deus está me corrigindo, isso só me alegra e me mostra que eu sou filho, que eu sou uma filha. Religião híbrida 77. Essa é a maneira que é com um santo de Deus nascido de novo. Você pode lhe dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele gritará, amém! Ele vai, por quê? Porque isso, Hebreus 13:8 está dizendo para ele, Jesus Cristo curou no passado, cura hoje, Ele é o mesmo, Ele não mudou. E eu estou enfermo, teve cura no passado, tem hoje. Mas tem uma coisa, foi pecado no passado, é pecado hoje, e Ele nunca vai mudar de ideia. Errado é errado, certo é certo, Deus é Deus e não muda. Mas você apresenta isso, o eleito santo de Deus nascido de novo, ele diz, amém, Senhor. Amém. Porque ele tem sua linhagem, sua experiência está escrito na Bíblia, ele é nascido do sangue de Jesus Cristo, e ele é um cristão que tem a sua estirpe, um cristão que tem sua estirpe, tem sua linhagem. Glórias a Deus, não há nada híbrido ali, ele é genuíno, por isso ele é manso, é suave, você pode lhe ensinar as coisas, ele ouve e ele diz, amém. A Bíblia disse, amém, não se questiona, amém. Porém o homem, eu tenho notado andando por aí, que o homem tem suas próprias ideias, tem os seus pontos de vista. Não, mas eu acho, não, você não deve achar nada, eu não tenho que achar nada. Aqui onde a Bíblia está dizendo assim, ó, eu acho, não ache nada, deixe como está, quando ali disse, já está dito, o que tinha que achar, Deus já achou, que era o melhor para mim e para você, e já disse, já está ali, não temos que nós achar. Se tratando da mensagem, o irmão Brana disse, onde foi corrigido, ele mesmo corrigiu, não deixou nada para mim e para você corrigir nada, ele mesmo disse. Então aonde ele disse, nós devemos dizer, não, ele disse, não é que ele está querendo dizer, ele disse. Diga somente o que diz as fitas, porque Deus, ele tem responsabilidade, e essa mensagem é Cristo, essa mensagem é o sinal, essa mensagem é a preparação para nós encontrarmos com Ele. Então não mexa, não tire, não põe, e também não tire, deixe como está. Amém? É simples. E no parágrafo 145, religião híbrida ainda, eu ouço tanto disso, Deus é bom. Quantos que já ouviram isso? Você anda no dia a dia por aí, não é assim, irmão Jorge? Você anda, por onde anda por aí, a gente escuta, não, Deus é amor, Deus é bom. Você leva as pessoas para a palavra de Deus, onde ela vai corrigir, Deus é bom, Deus é amor. Sempre Deus é amor, Deus é bom. As pessoas não conseguem ver a palavra mostrando o outro lado, que esse mesmo que hoje é um advogado para pegar a nossa causa,
e nos representar, nos defender, falar por mim e por você, o mesmo será um juiz naquele dia sem misericórdia. As pessoas só veem o lado de cá, que Deus é amor. E então, se Deus é amor, você pode fazer o que quiser, que esse amor vai passar por cima de tudo. Pode ter pecado escondido, pode andar de maneira errada, pode fazer e desfazer, Deus é amor. Eu tentei pregar para uma equipe da Igreja Batista de Louisville, lá na frente de Jeffersonville, na primeira viagem que eu fiz com eles. Tentei pregar e começar a trazer eles numa manhã, pediram, toda manhã a gente fazia uma oração no barco, antes de começar os trabalhos, e então eles tinham um livro ali chamado Pão Diário, creio que vocês conhecem, por aí, tem nas livrarias para vender, Pão Diário, daí tem uma porção para cada dia, para você ler, e aquilo é tão, sabe, tem muita coisa chamada que é para Deus, fala de Deus e tal, mas é um alimento, é tão aquela coisa que não, é tão raso aquilo, e para a águia não, mesmo que fale de Deus, mas não desce, a águia quer alimento mesmo, aquela carne fresca, morder, encher a boca, realmente sentir o alimento, sentir o sabor. Aí eu ficava olhando aquilo, e uma manhã o presidente da missão falou, bem, hoje então o missionário Anildo, ele vai trazer a palavra. Tá bom, primeira coisa eu falei, vocês podem guardar o pão diário de hoje, vamos um pão diferente hoje, vamos para um outro pão diário hoje nós vamos para a palavra. Aí ali comecei a mostrar, e já começaram, um olha para aquele, um olha para aquele, um olha para o outro, e já daí o alimento o pão diário que eu estava trazendo já não descia para eles, já estava roscando na goela, não descia. Aí terminei, falei tudo e trazendo para a palavra, para um compromisso com a palavra. Aí encerrou tudo, já veio um ali me dizer o que é o amor ágape, o que é o amor fíleo, o que é e eu, tá bom. Terminou aquele, já veio o outro. Dizer que Deus não está olhando para isso, para aquilo, irmãos, se você andar de bermuda, se você fizer isso, se você fizer aquilo, que era o caso deles, ele falou, para você ter uma ideia, na América, os pastores, ele falou, tem um pastor que ele é teólogo, é formado nisso, doutorado naquilo, ele é apaixonado por cerveja, ele toma cerveja, e ele disse, ele já deu um estudo sobre isso, que não tem nada a ver. Eles fumam um charuto, um cachimbo, e não tem nada a ver. Gente, Deus é amor, Ele está olhando, se um dia você levantou a tua mão e confessou a Ele como teu Salvador. Eu disse, esse é o problema, esse é o ponto. É simplesmente dizer, eu amo, eu aceito, e Ele morreu para me salvar, e Ele é amor. E morre por aí mesmo. Falei, aí está o problema. Aí está o problema. Eu falei, eu não me sinto bem como um pregador da palavra, eu entendo que eu sou um representante de Cristo, quando eu tenho a palavra em mãos, e Ele é a própria palavra, eu estou o representando nessa hora. Então o meu compromisso é com a palavra, falar da palavra, levar as pessoas a ter um compromisso com o que diz a palavra. Mas porque alguém disse que isso está certo, aquilo também está certo, se essa palavra diz que está errado, ponto final, está errado, acabou. É o homem que está errado com suas ideias. É o homem que está errado, porque a palavra diz que está errado. Eu lembro que quando eu era cabeludão, de brinco, ainda eu visitava uma igreja pentecostal lá na minha cidade, e como eu era músico, eu conheci todos os músicos dali, até me chamavam para cantar. Imagina vocês agora, irmãos, imagina vocês, eu vim visitar aqui a igreja, imagina o quadro, o Anildo chegar com o cabelo até aqui assim, um cabelão solto, 2 brincos na orelha,
vestido como músico do mundo, e aí alguém de vocês saber, irmão Divaldo, que canta, o cidadão que está ali é músico, né? Bora cantar um hino aí. Imagina vocês, imagina a cena, um cabeludão subir aqui e dizer Deus abençoe, e bora, é agora o fogo vai descer. E me dava oportunidade, eu ia lá e cantava. E o povo se alegrava e aplaudia. Claro que não estavam aplaudindo a Deus, estava aplaudindo, eu acho que era para mim aquele aplauso. Porque Deus jamais aceitaria uma coisa daquela para Ele, em louvor a Ele. Um louvor que não passava do teto. E eu conheci ali, entre eles, ali um que era da polícia, era músico também, casado, tinha sua família. E um certo dia, um domingo à tarde, eu fui numa águas termais, isso foi lá por 97, 98, fui nas águas termais, onde tinha várias piscinas e tal, e verão o pessoal ia para ali. Quando eu estaciono o meu carro e vou indo em direção à piscina, um deles ali, e eu conheço ele, deve ser cabo da polícia, e toca sopro lá na banda dessa igreja pentecostal, e eu conheci ele, fui lá cumprimentar. Aí ele escorado no carro, um óculos preto, olhando para a piscina, e piscina de mundano, de ímpio ali, as mulheres vestidas daquela maneira, ele escorado ali uns 5 metros antes, óculos preto, uma cervejinha na mão, e eu cheguei do lado e, o meu irmão, como é que tá? Mas para mim tá tudo certo, não tinha nada errado. Eu via ele tocando, cantando, palestrando lá na igreja. E aí, meu irmão, ele, ou você por aqui, tá, só não se escandalize, é sem álcool, tá? Eu falei, tá, nem tinha notado. Ele falou, não, só para te dizer, né, que não, a Bíblia diz que nós não devemos escandalizar e tal, cuidar, mas é sem álcool. Então, eu falei, não, fica à vontade. Ele falou, não, eu não gosto de entrar na água e tal, então estou aqui com meu óculos escuro, só olhando o que acontece lá na piscina e tomando a minha sem álcool por aí e tal. Eu falei, legal, irmão, beleza, e eu vou entrar, e eu vou aproveitar, e eu vim para entrar lá mesmo. Que testemunho fraco, né? Que testemunho fraco. Eu ouço tanto disso, Deus é um Deus bom. Deus é um Deus de julgamento. Deus é o Deus de santidade. Deus é um Deus de justiça. Mas Ele é bom, mas é o Deus de ira. Nós estaremos diante dEle quando Ele estiver irado, estaremos diante dEle. Mas não é um Deus bom? Não é um Deus de amor? Sim. Assim diz a Bíblia, sua própria presença será um fogo consumidor. Isso é certo. Não tente julgar a Deus por nosso próprio sentimento. Não, eu creio que isso não faz mal, não tem importância. Eu, no meu entendimento, no meu ver, aquilo que eu sinto é que, não tente julgar a Deus pelo teu sentimento, pelo meu sentimento. Temos que julgar a Deus através da sua palavra, o que é que Ele disse na sua palavra. É ali que dá o ponto final. O que a palavra diz? Compromisso com a palavra. Amém? Está dando bem pouco amém nessa manhã, né? Quase nada de amém. Irmãos, compromisso com a palavra. Amém, aleluias. Glórias a Deus. Então o pregador deve dizer quando algo está errado, é compromisso do pregador dizer isso está errado. E Deus está gravando isso. Quando o pregador disser está errado, Deus já está gravando aquilo. Se a pessoa seguir da mesma maneira, um dia vai ser rodada a gravação. Eu estava lendo uma mensagem, o irmão Brana, dizendo sobre um evangelista, que uma igreja chamou ele para vir pregar naquela igreja, e o pastor não pôde ir buscar ele
na estação do trem, pediu que alguns irmãos ali fizessem aquela comitiva para ir recepcionar o evangelista que está pregando, sexta, sábado e domingo. Quando eles vão buscar o evangelista, aí eles dizem: bem, enquanto nós chegamos na igreja, nós queremos lhe dar algumas orientações do que o senhor pode e o que não pode pregar. Como assim? Eu nunca ouvi isso até agora. Onde eu vou, eu oro a Deus e busco o que pregar. Agora, como que o que pode e o que não pode? Eles disseram: não, é que assim, uma coisa primeira que o senhor não pode tocar é em questão de jogos, de apostas, porque vai ferir o pastor e a esposa dele já para início, aí você já não vai ter as boas-vindas, porque ele aposta numa corrida de cavalo, e se o senhor tocar em apostas, a igreja sabe que ele aposta num cavalo, tem um cavalo que ele sempre aposta nele, às vezes ganha, às vezes perde e tal, mas ele é um apostador, então não mexa com isso. Outra coisa, questão de cabelo, questão disso, questão daquilo, e foram enumerando. Ele escutou e disse: escuta então, antes de nós chegar no local, o que é que eu posso pregar? O que é que essa igreja dá liberdade da palavra que pode ser pregada para ela? Porque eu estou vendo que não está sobrando quase nada da Bíblia que pode pregar. Aí o irmão Branda só conta até aqui, ele diz: Senhor, levante mais evangelistas dessa maneira, Senhor. Mais uns Micaías que fiquem posicionados no assim diz o Senhor. Que venha e corte o pecado pela raiz. E que as lascas caiam onde quiser cair. Mas a verdade tem que ser dita. É assim. Eu já fui pregar em igrejas por aí que antes de começar a pregar, eu tive que chamar a atenção do pastor da igreja, que me chamou para pregar, e dizer: pastor, começando pelo senhor, é o senhor que começa a bagunça nessa igreja. Então o senhor vai ter que consertar a sua postura nessa igreja, para então o teu povo seguir o teu exemplo. Eu pensei: nunca mais eu entro aqui, mas também foi dito, você tem que corrigir o pastor diante do povo dele, e se não fosse assim eu não pregaria, eu ia agradecer a oportunidade e ia embora, porque não tinha como pregar, estava muito bagunçado. Resultado, dali 3 meses ele me chama para pregar de novo, e eu fui, e quando fui lá estava um pouco pior do que na primeira vez, tinha piorado bastante. Não ajudou em nada, ele nem ficou ferido com o que eu disse e nem ajudou, nem ele nem o povo, piorou. É assim. Eu estou ainda na religião híbrida, 215. Vê você porque eu condeno, sacudo e bato com a força que eu posso contra a coisa errada, como posso fazer outra coisa aqui quando a palavra diz assim e o Espírito Santo move nisso, de trazer correção, de colocar as coisas, as bases em ordem para que o Espírito Santo possa descer e fazer morada e realmente Deus se agradar. Como eu posso fazer outra coisa? 216, eu digo: Senhor, eu prego. Eles simplesmente se vestem da mesma forma. Eles continuam fazendo a mesma coisa que sempre fizeram, mas eu prego que está errado, mas eles continuam. Pregue isso de qualquer modo, simplesmente siga em frente. Sua voz está gravada. E no dia do julgamento ali não haverá nenhuma desculpa então, porque você ouviu isso, vem? Isso é correto, você ouviu isso. Creio que aqui nós não temos problema com vestes, né? Mas uma coisa já foi ouvido muito o ministério dizer, desse púlpito ser dito: levante do teu banco só em caso de extrema necessidade. Quem sabe devido a um remédio que você toma ou algo, ou seja necessário levantar e ir
ao banheiro é uma necessidade. Mas, quanto à água, em casa tem pessoas que ficam meio dia sem tomar um gole de água, mas na igreja tem que ir 3 ou 4 vezes, 5 vezes. Dá uma sede na igreja. E em casa não dá essa sede. Tem um lugar que todo culto quase tem que dizer: irmão, não estacionem na frente da garagem do vizinho. No outro domingo, irmão, condutor do veículo, placa tal, está na garagem do vizinho. Irmão, por favor, não estacione mais na garagem do vizinho. No outro culto, veículo, placa tal, está na garagem do vizinho. Não aqui, isso não é aqui. Aqui não tem problema com garagem, né? Mas é aquelas coisas que são ditas no púlpito, são ditas, a ponto que eu vi um pastor, uma vez eu chorei no banco quando ele chorou no púlpito. Ele chorou. Ele disse: irmãos, numa escola dominical, disse: irmãos, eu tenho gastado a minha saúde, eu tenho branqueado meus cabelos pregando sobre isso, foi apontando os assuntos, e foi dizendo, as vestes apertada, como o irmão Brana diz, parece que não foi vestida, parece que a mulher foi derramada dentro, para ir moldando dentro daquela veste. Hoje é morena, amanhã está loira, amanhã é loira, depois de manhã está quase loira, depois no outro mês está meio loira, meio vermelha, meia ruiva, meio... E aquela coisa, e vai, e essas mudanças, e eu estou cansado de pregar que isso está errado. E chorou no púlpito. Ele diz: mas eu estou disposto de andar com aqueles que querem andar, porque alguém vai andar, mas aquele que não quer andar, então tem que ir ficando e à beira do caminho e vai morrendo por aí mesmo, porque eu não vou parar para isso, eu vou andando, mas vou seguir de vez em quando, dizendo que está errado. Mas já não seria tempo de voltar a dizer a mesma coisa. É hora de andar, é hora de caminhar. Então, depois de ouvir, você já não é mais inocente. Mas haverá uma noiva sem mancha, sem ruga e sem mácula. Essa anda, essa caminha, essa chegará diante dele, sem nada nela. Ele andará. Haverá uma noiva. Sim, haverá uma noiva. Ela estará ali, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Ela estará diante dele. Parágrafo 261. Nós sabemos que podemos tomar uma laranjeira e fazer crescer frutas cítricas de espécies diferentes nela. 7 ou 8. Podemos colocar limão nela. Ela crescerá bem ali, porque é uma fruta cítrica. Crescerá toranjas e muitas outras, tangerinas e muitas outras frutas cítricas. Mas se aquela árvore produzir o seu próprio galho outra vez, será laranja. Sim, Senhor, será como foi a primeira. E nós cremos que tem que haver uma igreja nesses últimos dias que receberá ambos, a chuva serôdia e a temporã. Isto se espalhará ao redor do mundo inteiro, nessa era laodiceiana. Haverá uma igreja que está sendo chamada de volta à fé original em Deus. Será uma igreja que terá Jesus Cristo andando nela. Manifestando a si mesmo, o alarido do rei estará nela. O que é um alarido? Uma mensagem. E nesse tempo, nessa era laodiceiana, nesse tempo, há uma mensagem nesse tempo. Há um alarido. E essa mensagem vem para nos preparar, para preparar uma noiva para encontrar com o noivo. Haverá uma igreja, haverá uma noiva
que Cristo estará andando nela, manifestando-se a si mesmo, e o alarido estará nela. Ou seja, você é o alarido, você é a mensagem. Amém? A mensagem estará nela. Não será um povo dizendo, eu sou da mensagem. A mensagem está em você. O que precisamos hoje é ter a mente de Cristo em nós e deixar nossos pensamentos, nossas ideias de lado. Futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, 145. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você, vê, então isso não é o seu pensamento. É o seu pensamento, o pensamento dele pensando através de você. E você não está expressando suas próprias palavras, você está expressando as suas, dele, de Jesus Cristo, as suas próprias palavras. Agora, se eu tenho a mente de Cristo, como eu posso falar algo que não seja da palavra? Não, eu vou ter compromisso com a palavra. Se eu tenho a mente de Cristo em mim, como eu posso falar ao contrário do que a mensagem, o alarido, que é para estar em mim? Como eu posso falar ao contrário? Mas, pregador, o que eu faço para ter a mente de Cristo? O que eu faço para ser parte da noiva de Jesus Cristo? 178. Futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. 178. Quantos aqui nessa manhã querem ser a noiva de Cristo? Você é a noiva de Cristo. Eu quero ser, eu sou a noiva de Cristo. Então ouça isso. Para ser a noiva, você tem que ser parte dele. Ele é a palavra. Olha o compromisso com a palavra. Por isso que não tem como ser noiva quando não tem compromisso com a palavra. Como vai ser noiva se a noiva tem que levar o nome do noivo, do esposo? Ela tem que levar o nome dele nela. Agora, como eu posso estar fora da palavra e ainda assim ser noiva? E que parte dele é? A palavra que está prometida para esse dia, quando ele chama a sua noiva. Vocês são parte disso. Captaram? Não perca isso. Notem, ele faz dela um lugar. Capte bem isso. Você se tornando a palavra, você tendo a mente de Cristo, você tendo compromisso com a palavra, ele faz dela um lugar apto para viver por toda a eternidade. Ele pode habitar em você. Para toda a eternidade. Ele faz de você um lugar apto para ele viver. Isso é ter compromisso com a palavra. O pregador deve ter compromisso com a palavra. O pregador deve levar o povo a ter esse compromisso também com a palavra. 211 da mesma mensagem, essa terra não poderia ser um lugar para o céu pairar agora. Veja, qual o problema? Pecado. Ela terá que ser limpa. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma mulher, moço ou moça, não importa quem seja, nenhum está apto para o púlpito, ou mesmo para chamar-se um cristão, sem ser cheio com o Espírito Santo. Lembra do que eu disse no início? Quando uma pessoa professa ser um cristão, dizendo que crê na palavra, naquele momento Deus te faz responsável por toda essa palavra. Agora, que tipo de representação essa pessoa fará dessa palavra? Como vai representar, se não tem o Espírito Santo? É claro que vai ser um testemunho duvidoso. É claro que vai ser
bem aquele voo de pica-pau. Vocês conhecem aquele pássaro pica-pau? Ele salta de uma árvore para ir na outra, ele não tem um voo plano, reto. Ele dá 2, 3 batidinhas nas asas e começa o voo e para de bater asa. E vai descendo. Quando está chegando lá embaixo, dá mais umas batidinhas e sobe de novo. Por isso nós vemos pessoas com um testemunho assim, que nem o voo do pica-pau. Para baixo, para cima, uns dias está lá em cima, mas no outro dia está lá embaixo. Se voltássemos no início, o irmão Brana diz, na mensagem, porque tinha que ser pastores, porque a sua natureza ainda não foi mudada. Ninguém deveria subir ao púlpito sem antes ser cheio do Espírito Santo. Porque um homem cheio do Espírito Santo, que um dia esteve diante da sarça ardente, ele teve uma experiência com Deus, e ele não vai negar nenhum ponto dessa palavra, porque ele esteve diante da sarça ardente. Por isso que ele não deve assumir o púlpito sem antes ter tido essa experiência. Mas só que o irmão Brana vai mais além. Nenhum homem, mulher, moço ou moça, não importa quem seja, deveria clamar ser um cristão sem ser cheio do Espírito Santo. Você não tem direito à ceia do Senhor. Misericórdia, meu Deus, nos ajude. Você não tem direito à ceia do Senhor, a nenhuma comunhão, nem ao lava-pés, ou nada, até que você tenha sido limpo pelo fogo de Deus. Então só me resta uma coisa nessa manhã, olhar para a minha condição, quem sabe você fazendo um autoexame, e o que eu faço agora, pregador, diante disso? Isso está me chamando para um compromisso com a palavra, compromisso com a mensagem, compromisso com esse evangelho. Só nos resta entrar em desespero, mas um desespero vindo lá da alma e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E nessa manhã, Senhor, derrama o teu fogo nessa manhã e tira de mim toda a impureza que está em mim, Senhor. Faz de mim um homem limpo, uma mulher limpa, um jovem limpo nessa manhã. Nenhum homem tem o direito de pregar a menos que seja como Moisés. O encontre ali fora no solo sagrado, aquela coluna de fogo pairando ali, onde ele sabe, a partir de agora então, onde ele está, estou firmado. No assim diz o Senhor, meu compromisso é com a palavra, e eu estive diante da sarça ardente. O compromisso com a palavra nos leva a ser um com Cristo. 236. Como os céus e a terra são marido e mulher, assim é Cristo e a igreja. E eles todos se encontrarão num grande e glorioso plano de redenção, e serão trazidos ao seio de Deus outra vez, um com Cristo. A igreja do Deus vivo, um com Ele. A mesma engrenagem girando junto. Deixa eu ir seguindo aqui, vou adiantar um pouquinho, deixa eu olhar o horário, está cedo ainda. Reconhecendo o seu dia. 102. Irmãos, se alguém não quer a palavra, isso é para nós, para quem diz ser da mensagem, ou para a denominação, ou para o ímpio lá fora, que não quer nada com Deus. Se alguém não quer a palavra, então siga. Siga o mundo, siga uma religião, siga a tradição. Se não quer compromisso com a palavra, simplesmente está enganando-se a si mesmo, está perdendo o seu tempo, e não está aproveitando nem lá no mundo 100%, e nem aproveita das bênçãos de Deus 100%. Fica aquela coisa um pouco lá, um pouco cá.
Se fosse para mim sair do mundo e vir e ainda ter partes que eu não quero deixar aquilo para trás, que eu tinha lá atrás, até 14 anos atrás, irmãos, é simples. Ou eu voltaria para lá, aproveitar por completo aquilo que eu gostava, aquilo que era bom para mim, mas se é para ir no arrebatamento, então aquilo eu considero como Paulo, considero como esterco, aquilo não tem valia nenhuma. Eu abomino aquilo. Agora eu quero a presença de Deus, o fogo de Deus, fazendo uma limpeza na minha vida, porque o arrebatamento está próximo e eu não quero perder o meu tempo de estar no banco da igreja, de vir no culto, de tomar da ceia, mas sem ter o autor da palavra, sem ter o Espírito Santo em mim, eu nem poderia tomar da ceia. Eu nem poderia lavar o pé do meu irmão. Irmãos, isso nos põe realmente a pensar, isso belisca a nossa consciência. Eu posso tomar da ceia e diante de Deus não estou tomando da ceia. Eu estou lavando os pés e diante de Deus não estou fazendo lava-pés. Eu estou no culto, mas é como se não estivesse no culto. Por quê? Porque eu não estou realmente absorvendo a palavra, deixando ela entrar, vir na alma e começar a produzir ali, produzir aquilo que ela está suposta a produzir, uma mudança de vida, mudar por completo, uma mudança de direção, meia volta, não a volta inteira, porque tem pessoas que dão uma volta inteira, estava andando para cá, e de repente dá a volta e a volta inteira e continua. Não, é meia volta. Estava andando aqui, o Evangelho te faz andar na contramão, é para o outro lado. E essa avenida que nos leva ao arrebatamento, aos céus de glória, não tem contramão, é uma avenida só de ida. Nós não vamos ver Paulo voltando de lá e nós trombando com Paulo. É Paulo que vem vindo? Para onde vai, Paulo? Não, vou dar uma olhada. Não vamos ver Filipe voltando. Não, é uma mão só de ida. É só de ida. Então, irmãos, reconhecendo o seu dia 102, os fariseus disseram: nós não queremos que esse homem governe sobre nós. E eu faço a mesma pergunta nessa manhã: você quer que o Senhor Jesus Cristo governe sobre você, sobre a tua vida? Amém? Eu quero que Ele governe a minha vida. Nós não queremos que Ele governe sobre nós. Nós temos nossos próprios sacerdotes. E assim por diante. Prossiga então. Irmão Brandi, prossiga. Você não quer que ele tenha liderança? Prossiga. Lá na minha igreja dá para a mulher, pode cortar o cabelo, pode se pintar. Quando toma ceia dá para deixar o batom no cálice ali, mas lá está liberado, ninguém diz nada. Siga, vá adiante, simplesmente continue, veja onde isso vai dar no final. Porque aqui está tudo bem, aqui na terra está tudo bem, não há problema nenhum. Aqui se dá um jeitinho para tudo. Tudo pode. Agora, diante de Deus, vai mudar todo o quadro. Nós temos nossos próprios sacerdotes, e assim por diante. Eles dizem que está tudo bem, prossiga então. Isso é tudo o que podem dizer, porque de toda maneira está muito tarde. As tradições, denominações, elas dizem que está tudo bem, e isso eles ouvem, quer dizer, o povo ouve, está tudo bem, está tudo tranquilo. Eles preferem ouvir isso, preferem crer mais na palavra do homem do que crer na palavra de Deus, ficar com a palavra de Deus e ter compromisso com a palavra de Deus. Eles preferem mais ficar com o que o homem está dizendo. Eu vou encerrando por aqui e eu quero dizer, irmãos,
está tão próximo, está tudo tão próximo, tudo está por aí, e eu quero vos dizer algo nessa manhã: procure ter compromisso cada dia mais com a palavra. Põe a tua vida em ordem com a palavra. E esteja pronto, porque num desses dias, quem sabe seja hoje mesmo, quem sabe no clarear do dia amanhã, quem sabe chegue a hora, quem sabe o último eleito já até tem entrado, só falta ele tomar a posição que ele precisa tomar na palavra. Então esteja preparado, põe a tua vida em ordem com a palavra, tenha compromisso com a palavra. E eu, encerrando, só posso dizer uma coisa, diante daquilo que ouvimos nessa manhã: orem por mim, irmãos. Eu preciso mais da graça do Senhor, da misericórdia dEle, eu preciso mais dEle habitando em mim. Orem pelo Anildo, que eu quero orar por vocês, dizendo: Senhor, ajude meus irmãos, ajude, Senhor, que naquela gloriosa manhã nós possamos apertar a mão um do outro, lá do outro lado, e dizer: valeu a pena, irmão, valeu a pena, minha irmã, valeu a pena. E quem sabe eu vou olhar para você, você vai estar chorando e dizer: o que foi? É a alegria de ter chegado. Foi uma batalha, foi uma luta, mas valeu a pena. O caminho era estreito, apertado, difícil, mas valeu a pena. Agora a eternidade com Deus. Amém? Vamos nos pôr em pé? Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, Senhor, e só nos resta Te pedir algo, Pai: nos ajude a ter compromisso com a Tua palavra. Me ajude, Pai, a negar a mim mesmo cada dia. Me ajude, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos, minhas irmãs, jovens, moços, moças, nossas criancinhas, Pai. Sabemos, ó Pai, que nesse tempo, ó Pai, tão escuro, Pai, nesse tempo tão trabalhoso, de tanta dificuldade, quando tantos dizem crer na palavra, mas não têm compromisso com a palavra. Ó grande Deus, ajuda-nos a ser melhores a cada dia. Ó grande Deus, que nessa quietude, nessa manhã, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo possa descer, ó, não para vermos barulhos, simplesmente algum grito, ó Pai, ou algo assim, mas aquele fogo queimando na alma, queimando a impureza, queimando, ó Pai, aquilo que não é para estar em nós, mas está em nós, tirando, ó Pai, lá de dentro o desejo, Pai, da coisa errada, daquilo que não, ó grande Deus, que é contrário à palavra, à mensagem, Senhor. Ó grande Deus, nosso olhar, nosso falar, nosso ouvir, o nosso agir, o nosso proceder, Senhor, tira de nós aquilo que não Te agrada, Pai. Ó Deus, que possamos ter a mente de Cristo em nós, que o Senhor possa moldar o Teu caráter em nós. Ó grande Deus, nos colocamos diante de Ti e Te pedimos por graça e misericórdia. Pedimos o Teu perdão, ó Pai, por nossas falhas, nossas negligências, Pai. Ó Deus, que queremos ser flexíveis em Tuas mãos, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos a estar preparados. Leva-nos agora de regresso a nossos lares, guardados por Ti, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um. À tarde, o culto, e nós vamos estar amanhã à noite, amanhã segunda, vamos estar ali no Pesque Pague com as irmãs, e estamos programando de ir ali. Nós viajamos já para Santa Catarina na quinta,
vamos estar até quarta-feira, vamos estar no culto, e quinta viajamos. Então estamos programando de amanhã ir até ali, e eu já vou durante o dia, para estar por ali, e à noite vamos ter uma pequena reunião com as irmãs ali, para incentivar elas nessa caminhada, ajudá-las, conversar com elas. E se alguém deseja ir, então teria que agora confirmar, dar o nome aí, que se alguém gostaria de ir, quem sabe você vai e volte à noite, mas se quiser pernoitar, teria que dar o nome para reservar a cabana hoje já, deixar a reserva já para amanhã. Então a Luciana tem ali o valor que foi feito e tudo, e a Luciana tem o contato, você dá o nome e depois aquela irmã muito bonita que está ali atrás, aí a Luciana, ela faz o contato lá com as irmãs. Deus abençoe cada um e até a noite.